Pois bem, shalom a todos. Hoje nós continuaremos com o shiur de Shiur Mitzvot B'nai Noach, Siatá Dishmaya. Estamos quase concluindo, mas hoje e mais o próximo shiur, de semana que vem, nós concluiremos o shiur de Shiur Mitzvot B'nai Noach, essa classe. Estamos planejando uma nova turma nas próximas quartas-feiras. Após isso, que não é Shiur Mitzvot B'nai Noach, nós vamos dar uma pausa. Estamos com um novo moré adicionado a nós. Estamos só acertando que dia da semana ele vai dar o shiur. Mas a notícia é muito boa. Ele é uma excelente pessoa, excelente moré. É brasileiro, está no Brasil. Pessoa muito bacana. E estamos muito felizes dele estar, Bezrat Hashem, fazendo parte conosco. Hoje não é o Cid Moreira dando shiur. Eu estou meio ruim da garganta. Mas se eu ficar sem voz até o final, espero que não. Então, nesse shiur, nós continuamos as alachot de Shiur Mitzvot B'nai Noach. As alachot de Shiur Mitzvot B'nai Noach, como nós já vemos falando desde os primeiros shiurim, não são o máximo que a humanidade tem de fazer, assim é o mínimo. As Shiur Mitzvot B'nai Noach, assim como as Tariag Mitzvot para os judeus, Tariag Mitzvot são as 613 Mitzvot, 613 mandamentos. Porém, para cada um do mandamento judaico, cada um mandamento que os judeus receberam, existem 1000 facetas da Halachá, 1000 facetas de como cumprir essa Halachá. Exemplo de tzitzit, colocará as franjas, aí depois vem a Halachá, quantos fios, como que se dá os nós, qual o comprimento dos nós, aonde se amarra, o que é canto, onde está o canto, como faz o canto, etc. Então, as Shiur Mitzvot B'nai Noach também não são o máximo, mas são o mínimo que a Hashem espera de uma sociedade para que ela possa se estabelecer humanamente, estabelecer de uma maneira que o ser humano possa viver realmente como ser humano. Então, isso aprendemos de Shiur Mitzvot B'nai Noach. Aprendemos que essa é a noção, essa é a ideia de Shiur Mitzvot B'nai Noach. Hoje nós continuamos com a Halachá de Ever Minachai. Ever Minachai, talvez para muitos essa seja a primeira vez que ouça isso. Outras pessoas já é um termo conhecido. Ou seja, Ever Minachai é membro de um animal ainda vivo. Membro de um animal enquanto ele ainda está vivo. Existe sobre essa mitzvah, essa halachá, que foi denotada de Akadosh Baruch Hu, que foi outorgada de Akadosh Baruch Hu para a humanidade, uma pequena dúvida. Essa é a única halachá que paira uma dúvida se ela foi entregue a Adam Rishon, ou se ela foi entregue somente para Noah. Existe uma dúvida se Adam Rishon ele recebeu 6 mitzvot antes e recebeu depois Noah Ever Minachai, ou se não, desde o princípio Adam havia recebido sobre si 7 mitzvot. A primeira opinião que alega que Adam sim recebeu a lei, a regra sobre Ever Minachai, onde ele se ampara, onde ele se apoia. Quando Hashem diz: eis que tenho dado de toda semente que dá fruto sobre a terra, toda árvore que dá fruto como alimento. Alguns sábios dizem: Hashem já ratificou nesse momento tudo que seria alimento. Então, nesse caso, Hashem ele permitiu comer animais, porém não permitiu abater os animais. Então, Adão era proibido de matar um animal para alimento. Eles matavam para sacrifício, não para alimento. E depois, com Noah, aí sim. Aí os animais poderiam ser tanto ingeridos quanto alimentados, quanto abatidos. Nesse momento, então é uma opinião também, de que Adão ele recebeu somente a ordem de não abater, porém podia sim comer. E a segunda opinião é que Hashem outorga posteriormente para Noah a mitzvah, ele libera sobre a frase: tudo que se move, você virá de alimento.
assim como a erva do campo, que já vos dei. Mas a carne com vida no seu sangue não comereis. Ou seja, nesse momento, essa mitzvah, ela aparenta ser como é a mitzvah do judeu não comer sangue. Porém, existe uma grande diferença entre um Bnei Noach e um judeu. O Bnei Noach não pode comer o sangue do animal enquanto ele ainda está vivo. Então, o animal estando vivo, o Bnei Noach não pode comer seu sangue. Já o judeu, nem com animal morto, nem com animal vivo, pode comer o sangue. Deve ser totalmente extraído o sangue do animal, para que o judeu possa comer dessa carne. Ou seja, quando é que um animal está vivo? Quando ainda há espasmos. O animal ainda está tendo algum tipo de reflexo. Quando o animal está tendo boi. Quem já viu matar boi? Eu vi matar boi muito na minha infância. Se pendurava o animal e cortava a garganta, esperava sair um pouco do sangue e já ia abrindo a barriga do animal e já ia cortando e o animal ia mugindo ainda. E assim era, mais ou menos assim. O animal ainda estava vivo. Então, e se uma pessoa pegasse uma parte desse animal e comesse, seria assim, Everimina Rai. Um Bnei Noach pode comer sim, porco, frutos do mar, o que quiser. É 100% permitido, camarão, o que quiser. Porque Hashem, quando ele define a lei para Noach, ele diz, tudo que se move vos será por alimento. Mas não coma animal enquanto ainda tem uma parte viva. Desculpem. Então, o problema não é o animal, mas sim o status, como que o animal se encontra. Então, essa alahá também, ela tem uma conotação muito diferente das outras leis. Muito diferente. Porque, veja bem, enquanto num momento Hashem ele pede não matem, não roubem, não adulterem, não tomem meu nome em vão, estabeleçam tribunais de justiça. Por um lado, ele outorga essas mitzvot que são de cunho moral, de cunho ético. Do nada, é uma mitzvah que denota bondade. Então, é uma lei, uma regra fora de centro, fora do andar dessa carruagem. Essa mitzvah que para muitas das culturas da Terra, hoje, dos povos da Terra, para muitos povos, ela pode soar muito antiquada, ou que não deve ser seguida, ou que seja sem nexo nenhum. Porque é possível entender uma pessoa comendo, não matando, não roubando, são as leis básicas da humanidade. Porém, comer parte de um animal vivo, na Argentina, por exemplo, ouvi dizer que eles matam o boi e já bota lá a carne para dar uma assadinha, dar uma grelhada, e já vai comer a carne, enquanto ainda tem espasmos. Nos países aí da Latinoamérica, fazem suco de sapo. Pega o sapo vivo, joga no liquidificador e toma o sapo lá. O que mais? No Japão, no Brasil mesmo, no Brasil e nos países costeiros, estados costeiros, cidades costeiras, come lá lagosta, corta a lagosta, metade ainda está lá se mexendo, come o restante de trás, a lagosta ainda está viva. Pessoas que comam, por exemplo, rã, e a rã ainda está lá, quando frita a rã, ela tem um certo espasmo nos seus músculos. A gente leu isso esses dias atrás, nosso amigo buscou e passou uma referência muito bacana, científica, do porquê acontece isso. Mas assim, a rã ainda permanece com espasmos depois, enquanto se frita, enquanto se prepara o animal. Um problema. Os chineses, japoneses, todo esse tipo de animal. Eu vi, meu irmão me mostrou essa semana um sashimi, sushi de sapo. Comer o sapo não tem problema, desde que ele esteja morto, para quem é Bnei Noach. Mas o que eles fazem? Corta o sapo, a cabeça do sapo, a parte do sapo, picota toda a carne dele, põe lá na frente do animal, o animal lá vivo, tentando respirar, se mexendo,
tentando sair dali, lógico, sentindo dor, a pessoa comendo seus órgãos, sua carne, seu corpo. Então, isso é uma questão que aparentemente não é algo do quesito social, porém, muita maldade mesmo. Então, o que nós devemos é tentar internalizar, compreender o potencial espiritual contido nessas leis. Porque essas leis, na verdade, não são o mínimo, nós sempre batemos essa tecla, não são o mínimo que a Hashem estabelece para a comunidade. Ela não é o máximo, desculpa, é o mínimo, é o início. A Hashem diz, olha só, tem que ter bondade com os animais, não pode matar o animal e mal matar e já comer. E disso derivaria-se uma gama vasta de leis, de como não maltratar os animais, de como ser bondoso com os animais, de leis de abate, leis de alimentação. Por exemplo, um Benor não tem por obrigação alimentar kasher. Porém, o abate kasher ele é mais humano. Ele não deixa o animal sofrer, extrai todo o sangue, usa sal, embala, tem mais qualidade, e etc, etc. Então, ou seja, o abate kasher, apesar de não ser uma obrigação, é o melhor, é o que a pessoa deve fazer. A pessoa, ela se alimentando de uma maneira correta, de uma maneira boa, ela poderá atingir níveis espirituais maiores. Porque, veja só, isso não é uma mitzvah para os Bnei Noach. Porque o Bnei Noach, teoricamente, não oferecia sacrifícios constantemente, não entrava no Beit HaMikdash, não havia requisitos litúrgicos para o Bnei Noach. Então, como não havia requisitos litúrgicos para o Bnei Noach, não teria problema de se alimentar com qualquer tipo de animal. Porém, nós sabemos também que o abate kasher ele é mais humano, mais cuidadoso com o animal. Então, a pessoa que se alimenta dessas carnes, de uma carne voltada para o kasher, essa pessoa vai atingir um nível espiritual maior, porque na própria Torá diz, quando proíbe os judeus, de não comerem alimentos não kasher, diz, para que não impurifiqueis as vossas almas, porque vocês não tenham vossa alma nenhum tipo de sujeira, e assim vocês vão poder alcançar um nível espiritual muito maior. Tá bem? Então, por que uma pessoa que compra carne no açougue, cachiriza em casa com sal é a mesma coisa que nada? Edivaldo, não ajuda. Tá bem? Lídia, não ajuda. A pessoa que compra uma carne, por exemplo, num açougue, ou de um abatedor que não seja judeu, ou mesmo pessoa que fala, eu sei fazer shechitá. Isso você tem que ter muito cuidado, muito cuidado. A pessoa que deseja converter-se ao judaísmo, ou uma pessoa Bnei Noach que diga, eu como kasher, essa pessoa tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque um Bnei Noach, ele pode aderir às halachot do judaísmo. Isso o Rambam comenta, que um Bnei Noach queira se esforçar nos mitzvot da Torá, ele pode, porém tem que fazer segundo o halachá. Ou seja, segundo o halachá, o abate tem que ser feito por um shochet kasher, shochet que seja correto, que seja bom, tenha estudado, seja prático. O shochet ele tem que renovar a sua shechitá, a sua teudá, a cada ano e meio, a cada 2 anos, ele tem que renovar a sua shechitá. Um shochet, quando ele faz o seu curso, faz a sua prova, ele se compromete a estudar todos os meses, todas as halachot de abate. Aí agora tem essas pessoas que falam, o judeu passou aqui e me ensinou a bater. O judeu passou aqui e me ensinou a bater. E aí a pessoa começa a matar frango, aí cortando o pescoço, ou seja, a pessoa não tem o mínimo de noção de irritar. Ele pega um facão, o facão tem dente, o facão, ele não sabe inspecionar o animal, se o animal está kasher ou não. Entende? A pessoa abate para si próprio, que é outro problema.
Então a pessoa tem 5 frangos, ele matou os 5 frangos, ele acha que é só matar, cortar o sangue lá, não sabe verificar. E se o frango foi abatido de uma maneira não kasher, entende? Então ele não vai falar, esse frango não tá kasher. Ele não vai, ele tem 4 frangos, ele não vai matar os 5. Vai ferir 2, deu errado, ele não vai jogar os 2 fora ou dar pro vizinho, não. Ele vai acabar comendo. Então ele tá comendo carne treifá, carne que nevelá. Não pode. Então tá bem? Então a pessoa que queira se dirigir na conversão do judaísmo, essa pessoa deve e dizer, eu quero comer kasher. Você deve comer kasher. Ou se abstém de carne até que não compre, ou buscar um fornecedor kasher. Hoje tem vários no Brasil, que pode enviar para praticamente todas as regiões do Brasil. As pessoas que querem fazer conversão, na minha opinião, uma pessoa, quando ela diz, eu quero fazer conversão ao judaísmo, essa pessoa, obrigatoriamente, ela deve encaminhar-se nas leis, nas alahot, que podem, que o menino pode, de acordo com um judeu. Então, por exemplo, você tem que comer kasher. Sim, ela deve comer kasher, conforme o judeu come. Não é igual a pergunta do Edivaldo. Eu compro no açougue a carne da vaca, chego em casa eu passo sangue. Eu passo sal para tirar o sangue. Não, não pode. Eu não posso fazer isso. Eu conheci uma vez, que a Hashem tenha piedade dessa pessoa e que ele tenha encontrado Teshuvá, um judeu que ele quis me ensinar a cacherizar a carne moída. Ele falou, não, é muito fácil cacherizar a carne moída. Você compra lá no açougue, joga num balde com água, mexe assim, a carne afunda e a gordura sobe. Isso é errado, isso é loucura. Não sei de onde uma pessoa tirou isso. Então, a loucura das pessoas relacionadas à alimentação, a tentar dar um jeitinho é muito grande. E eu falo loucura porque não existe nenhum ponto da Halahá, nenhum rabino que jamais disse isso. Como cacherizar a carne moída. A priori já não se cacheriza a carne moída, porque ela deve ser moída antes de cacherizar, depois que se cacheriza a carne. Porque não tem como extrair o sangue da carne moída. Então, é loucura. Então, existem pessoas que, infelizmente, viajam na maionese, estão matando frango por aí. Há comunidades na Bahia que têm matado frango, no Brasil, afora tem matado frango. Não se faz. Segunda coisa, quem é esse chorrete? Não é porque a pessoa é judeu que ela sabe matar. Entendeu? Não é. Então, essa pessoa não é judia, não fez o curso, não se especializou, não fez uma lei prática, não estudou numa yeshivá, não tem uma teudade chorrete, não tem, exatamente, tem que ter teudá, não tem uma teudade chorrete, não tem um rabino que o apoia, é complicadíssimo você comer uma carne dessa pessoa. Entendeu? Então, vamos supor, esses chorretim que tem por aí, que tem várias pessoas conhecem. Eu contratei um chorrete para me matar um carneiro. Você acha que essa pessoa vai sair da casa dele, sei lá da onde, viajar, não sei o que, vai cobrar o dinheiro dele, vai matar o carneiro não tá kasher lá. E ainda que ele veja uma coisa que não tá kasher, vai falar, não, tá kasher, pode comer. Por quê? Porque só tem aquele carneiro. Você não vai pagar o cara, se ele falar, não tá kasher, você vai fazer o quê? Não chama mais ele, chama outro que fala que tá kasher. Eu já vi com meus próprios olhos um desses chorretes que estão por aí pelo Brasil. Por acaso eu cheguei num lugar e ele tinha acabado de executar um abate de um carneiro. Primeira coisa, salgando a carne de maneira errada. Ele estava salgando a carne toda de pendurada para os lados, não tinha sal em toda a carne. Ele fez, eu não sei de onde ele tirou aquela raca, ele fez uma salmoura, enfiou a carne dentro dessa salmoura, disse ele que era para tirar a sangue da carne mais rápido. E uma carne sem sal, relando numa carne que estava salgada. Olha, treifar 100% a carne. Eu não falei nada, eu falei, ele tá fazendo isso daí, ele que se resolve depois com a axé. As pessoas, depois eu falei para essa carne não tá kasher. Eu avisei e, enfim, e é assim que acontece. Então, muito cuidado mesmo, tá ok? Então, não é fácil, não é qualquer um, não é qualquer pessoa, etc, etc, etc. E aqui vem uma curiosidade, já que estamos falando em abate, não tem nada a ver com o tema de Evra Minachai, tá bem? Mas já que estamos falando de abate,
que vamos mudar totalmente o tema por um minutinho. Muitas pessoas falam, mas minha avó abatia, minha avó era Briano sim, me abatia o frango para minha família. Primeira coisa que as pessoas devem saber, mulher não faz abate. Então, toda pessoa que fala, minha avó era Briano sim, eu vi ela abater o frango, ou seja, é a maior prova de que ela não era Briano sim, porque uma mulher não abate, nem mesmo judia, tá bem? Então, quem tenta dar uns perdidos aí, minha avó era judia, batia o frango, muito cuidado, pode estar dando um tiro no pé. Voltando, então os cabalistas, eles dizem que uma pessoa que mata qualquer animal, primeiro em vão, essa pessoa ainda mata, mesmo que seja um inseto em vão, essa pessoa não tem a divina presença repousada sobre ele, tá bem? A pessoa que mata um animal em vão, não tem a divina presença repousada sobre ele. Lógico, se é um pernilongo, se é uma barata, se é um rato, um animal daninho, uma serpente, qualquer tipo de animal, uma aranha que possa ser peçonhento, que possa causar um mal, que possa trazer doenças para o seu lar, isso deve se matar. Os animais em vão, pessoa que fica lá, quem nunca foi criança, não matou formiga, quem nunca foi, não matou lagartixa, entendeu? Enfiava lá injeção de álcool na lagartixa, jogava gato no fio de no poste de eletricidade, joga sal no sapo. Gente, então, divina presença não repousa sobre essas pessoas, que a Hashem nos perdoe quem fez isso, eu devo ter feito muito isso quando eu era criança. Exatamente. Que nos perdoe por esses momentos de que não estávamos nesse caminho. Devemos ensinar assim os nossos filhos que não deve se matar animais, nem mesmo a formiga, sem um motivo. Bem? Tudo que nós fazemos sem conhecimento é evidente. Não vamos sair igual os chineses olhando onde pisa, para não pisar em formiga, não. Mas vamos fazer por maldade, né? Então, Augusta, chinês come até feto de criança, entendeu? Que é terrível. Mas a questão do cachorro pode, o problema é não pode comer o bicho vivo. Cachorro vivo não pode. Matou o cachorro, ele morreu, pode. O Benor, o chinês, o japonês, pode comer cavalo, pode comer o que quiser. Entendeu? O que não pode é o bicho estar vivo, no caso do Benor. Existe uma dúvida entre alguns rabinos dentro do judaísmo, né, os nossos possequim, se para o Benor é ou não proibido comer sangue. Existe, na verdade, uma machloket. Machloket, quem nunca ouviu essa palavra, é uma discussão, uma dúvida. Eu falo que sim, o outro fala que não, fica na dúvida. Muitos rabinos têm dúvidas e muitos rabinos têm dúvida. Um opina é branco, o outro fala é preto, e assim fica. Entendeu? Então, nem sempre todos os rabinos vão concordar sobre tudo. Na verdade, uma vez eu vi um shiur de um rabino, ele estava dando shiur, aí uma pessoa falou assim, eu tenho uma ideia de um rabino falou tal coisa sobre isso. Ele falou, para por aí, eu não quero nem ouvir. Porque seja o que for que ele falou, eu sei que a minha ideia é outra. Não importa o que ele falou, a minha ideia é diferente da dele. Então, os rabinos, eles sempre têm opiniões diferentes, cada rabino tem sua interpretação, seu método de pensar sobre a Allahá, seu método de colocar a Allahá em prática, de chegar no caminho do serviço a Hashem. Então, existe uma dúvida sobre se o Benor pode ou não comer o sangue. A versão definida, a Allahá Lemassa, como é, no fim é, Benor sim pode comer o sangue, desde que o animal esteja completamente morto. Tá, ok? Ou seja, o Benor não é legalmente proibido. Quando eu falo não é legalmente proibido, quer dizer, ele deve se abster, pode se abster, é bom se abster. Porém, não é uma mitzvah que seja deoraita para ele. Tá bom? Após Noah, existe uma dúvida se também é outra machloket, se os noahides podem ou não comer um animal que haja sido morto por si próprio, morrido por si próprio, uma carne treifá. O boi morreu por si próprio, pode ou não comer esse animal. Então existe uma dúvida, a opinião mais forte é que não.
os noahid só podem comer um animal que haja sido abatido por ele ou por outrem. Tá ok? Informação muito importante sobre o Ever Minahai é que Ever Minahai é somente de animais grandes, ou BMA ou mamal, que são animais ou selvagens ou domésticos. Tá bem? Ou seja, frango, aves, lagartixa, animais de pequeno porte, rato, cachorro, esses não se enquadram, tá ok? Então, a proibição direta mesmo, a proibição deoraita pela Halahá, o que é proibido é grandes animais, animais de grande porte, elefante, boi, camelo, animais assim, búfalo, esses são os animais que são proibidos, Ever Minahai, ok? Agora, o que é Ever Minahai? Ever Minahai é o animal está vivo, arranca-se um membro, enquanto esse animal ainda está vivo, come-se o membro. Isso é Ever Minahai, um membro de um animal vivo. No passado, quando não se tinha geladeira, imaginem vocês, nós não temos geladeira, e temos lá um carneiro, um bezerro, não sei, um bezerro, que é um animal maior. Somos uma família pequena, no meio de um nada em volta. Ou seja, se matarmos esse bezerro, esse boi, o boi, a gente vai comer o que desse boi em 2 dias? Uma pata? Boi, se comer uma pata, uma perna, não dá conta. Se é uma família pequena, não dá conta de comer o boi. Ou seja, você vai matar o boi para estragar metade? Lógico que não. O que as pessoas faziam, vamos fazer o seguinte, para que pressa? Corta uma perna do boi, a gente come uma perna. Daqui semana que vem, a gente corta outra perna e come outra perna. Daí a pouco, corta outra perna, come outra perna. E assim iam fazendo. Então, isso era uma prática terrível, sabe? As pessoas faziam isso. Tem uma prática na China, se eu não me engano, por exemplo, não é por guardar a carne animal, mas é uma parte cultural, onde cortam o escroto de um urso panda e cozinham lá, fazem uma sopa e deixam ele agonizando. E enquanto ele está agonizando, eles estão comendo lá as partes do urso panda na sua frente. É uma prática que é realizada na China, era pelo menos realizada, não sei como se ela ainda é hoje, mas era muito comum. Então, fazer isso para causar dor a um animal, para ver enquanto ele sofre, você comendo. O maior motivo dessa mitzvah é pelo seguinte: os noahid, sim, eles não têm obrigação de fazer um abate, de fazer de sacar o sangue do animal, etc. De todas as leis de pureza que os judeus têm, não há sobre os Bnei Noach. Porém, existe um problema muito sério, que é nós não podemos nem comer o sangue. Noahid, o problema maior é o ser humano tem nefesh, ruach, chamar. Os animais têm nefesh. Enquanto o animal ainda está com sua nefesh, com sua vida, o ser humano não pode comer essa nefesh, para que não se dê uma mistura de nefesh. O ser humano não pode, portanto, agregar da nefesh desse animal sobre si. Quando comemos, a proteína do animal vem para nós, tudo que esse animal comeu vem para nós, o que esse animal passou, de certa forma, vem para nós. Nós agregamos isso em nós. Por exemplo, tem tem cientistas que dizem, estudantes que dizem que, por exemplo, o próprio vírus do HIV veio dos macacos, ou por ingerir uma carne mal passada, ou seja, ter relações, sei lá como foi que veio esse vírus, surgiu esse vírus, que ele distribuiu. Porém, dizem que sim, veio do macaco. E nós agregamos isso em nós. Está aí hoje na humanidade, praticamente uma humanidade toda infectada por... A humanidade toda não, mas uma grande parte da humanidade hoje, não sei quantos por cento, 3%, 2% da humanidade, que é esse vírus. Então, não só esse, nós vemos aí
pouco tempo, a gripe aviária, que é contato do ser humano com a ave. Teve a vaca louca, lembra da vaca? Lembra da vaca louca? Não podia comer a carne da vaca louca. Tem vários motivos de que a ingestão da carne animal sem o devido preparo, ela vai se agregar a nós, agregar tanto ao nosso corpo, como nós citamos alguns exemplos de que doenças e outros tipos de coisas acontecem, quanto a nossa neshama, a nossa nefesh. Então, o que o animal nós vamos agregar, se ingerirmos a sua neshama, sua nefesh, desculpem. Ok? Portanto, animais de pequeno porte não contam legalmente como Ever Minahai. Galinha, o próprio peixe não conta como Ever Minahai. Peixe, casos do arredes, é uma questão a ser comentada aqui. O peixe ele é considerado morto a partir do momento onde se tira ele da água. Se tirou da água, o peixe é considerado morto. Ele se mexe, mas ele já está morto. Tá ok? Porém, é bom que se espere ele parar de mexer. É bom que ele morra por completo. Ok? Pode cortar a cabeça, pode ver o que quiser. Espere ele morrer, espere ele parar de mexer. Não basta só deixar ele lá num canto, que o pescador conhece. Sabe que você pega lá o peixe, dá 2 horas depois tem peixe lá mexendo ainda no saco de 3, não sei quantas horas depois tem peixe vivo lá ainda dentro do saco. Não sei como consegue, mas existe. Então, vamos supor, nós temos um boi. Também esse boi quebrou uma pata, ou aconteceu um acidente que arrancou essa pata. Saiu uma parte desse animal enquanto ele estava vivo. Se essa parte pudesse, entre aspas, ser recolocada no animal. Então, eu vou criar uma situação para que vocês entendam. O carro trombou no boi, arrancou uma pata do boi. O boi permaneceu vivo por um momento, por um determinado tanto de horas. Nesse determinado tanto de horas, essa parte do animal ainda podia ser colocada nele. Ou poderia o animal ficar vivo sem ela, etc. O animal vem e morre. Ou vem alguém e abate esse animal. Essa pata não pode ser ingerida, porque ela foi tirada de um animal enquanto ele ainda estava vivo. Prestaram bem atenção nisso? Então, o animal ele tem que ser considerado morto para que possa ser desmembrado. Ou para que se dê o processo de desmembramento, ele tem que estar numa situação de que ele não vai voltar mais a viver. Então, por exemplo, cortou a garganta do boi, saiu todo o sangue do boi, ainda está se mexendo, ou ele vai voltar a viver mais, porque não tem como recolocar o sangue. E ainda que recoloque, ele não volta a viver mais. Ou seja, ele é considerado morto, igual é o peixe. Aí pode se iniciar o desmembramento do boi, desmembramento do animal, que seja lá qual for, que venha a ser, que vá a ser ingerido. Ou seja, somente o restante do animal pode ser considerado alimento. Outro caso estranho que nós vemos também às vezes tem fatos hoje, a gente vê deformações genéticas. Um boi que nasce com uma quinta pata, não sei, um animal que tem 2 rabos, assim sucessivamente. Então, o animal, eu vi uma vez um bezerro que tinha uma pata nas costas, algo assim. Essa pata, se for arrancada, pode ser ingerida. Ela não é considerada parte do animal, porque ela é um excesso ao corpo do animal. Então, essa parte é permitida, nesse caso. O judeu também tem leis de Hever Minahai. Porém, existe uma questão complexa para o judaísmo, para o judeu, que tem 2 diferenças. Por exemplo, se eu vou e pego um carneiro, arranco uma pata e começo a comer a pata do carneiro, e eu transgrido a proibição de Hever Minahai. Então, primeira parte.
cortei a pata, coloquei ela sobre uma grelha, não salguei, não fiz nada. Comecei a comer Ever Minahai. Se eu comer pego um porco, por exemplo, ou sei lá, pega outro animal, um camelo, um coelho, corto uma orelha do coelho e vou comer essa orelha enquanto o animal está vivo, eu não transgrido Ever Minahai. Eu sou culpado por ingerir treifá. Então, nos Estados Unidos existe essa diferença. Então, Ever Minahai para o judeu é somente dos animais que são kasher. Ever Minahai, essa que era a palavra, Cleófas. Então, para ressaltar, o animal ele deve ser realmente abatido, estar morto, para que a sua Neshama não se agregue à Neshama humana, não torne o ser humano influenciado pela parte animal que ele venha a comer, que acontece muito. Então, o que a pessoa pode querer dizer? Bom, vou virar vegetariano, então, porque a Hashem deve gostar mais de um vegetariano. Vegetarianismo é um problema. Exatamente, Edivaldo. Um carro bateu no boi, caiu a pata do boi, e o boi permaneceu vivo. E ele poderia permanecer vivo sem a pata, e aí você vem e abate o boi, essa parte não é permitida. Vegetarianismo hoje muito comum hoje em dia, muita gente ficando vegetariana, muita gente chegando no judaísmo e falando, o Rambam fala que tem que ficar vegetariano e não deve comer caché, não deve comer carne. Muitos possequim ainda hoje dizem sobre a escolha do vegetarianismo por não saber que se a carne está kasher ou não está kasher, etc. Então isso acontece muito hoje em dia, nos nossos dias. Porém, no nosso caso hoje, eu falo para qualquer pessoa que chegou ao judaísmo, eu sou vegetariano, eu digo, coma carne. Mas etc, etc. Não, coma carne. Mas o Rambam falou isso. Eu falo, o Rambam falou no tempo dele sobre a situação dele. Hoje, na minha opinião, qualquer pessoa que busque converter-se ao judaísmo tem que ingerir carne. Por quê? Porque a maioria das pessoas que se achegam ao judaísmo, eu não como carne, é porque pertenceu a alguma igreja, alguma religião, alguma seita, algum ponto de credo, que naquele credo ele não comia carne. Ou seja, ele está traduzindo o credo dele para vamos supor, está traduzindo o credo dele para o hebraico. Eu não comia carne, esse ponto, agora não como baçar. Entende a diferença? Nenhuma. Então a pessoa ela só está migrando de nome de religião. A religião dela permanece a mesma. Ou seja, seria também, então, uma das maneiras de que a pessoa de fato abandonou a Avodazará dela. Porque ela tinha uma Avodazará. Na Avodazará dela, ela acreditava que ela não devia comer carne. Agora, no judaísmo, ela deve comer carne. E deve gostar de comer carne, mais do que isso. Que é um exemplo, sou exemplo vivo disso. Eu, quando tinha 3 anos de idade, eu me lembro dessa cena até hoje, porque foi algo marcante na minha. 3 anos de idade eu lembro. Eu morava num sítio com a minha família e lá tinha vacas e tudo. E minha tia falou, vamos ver lá matar o boizinho. Eu falei, vamos ver matar o boizinho. E eu vi matar o boizinho. Eu não comia carne de jeito nenhum depois daquele dia. Nada me fazia comer carne. Ninguém.
nenhum tipo de carne, nem frango, nem vaca. Eu comia ovo e salada, sempre. Até os 18, 19 anos, eu não comia carne praticamente de jeito nenhum. E em churrasco, eu ficava na salada, ficava no pão francês, e assim ficava. Comia eventualmente alguma carne, eventualmente alguma carne. E assim fiquei. Com uns 18 anos, eu visitei a casa de uma pessoa, e a pessoa disse: o animal morreu para você comer. É uma grande mitzvah, você vai estar elevando a natureza desse animal. Aí eu peguei e pensei, poxa vida, ele tá falando a verdade. É para mitzvah, eu vou comer com gosto. E comecei a comer com gosto carne, porque era mitzvah. Eu estava o quê? Elevando o animal morreu para eu comer. Hashem deu isso para o ser humano. Hashem disse, olha, pode comer. Eu estou comendo, como com prazer. Hoje, adoro carne, entendeu? Então, fiquei sem comer carne, porco. Eu comia mortadela, mas só. Não comia porco, carne direta, assim, não, nunca comi. Mortadela eu comia. Pode ser que eu já tinha descoberto o meu judaísmo desde cedo. Pode ser. Porém, não comia carne, não comia. Dificilmente. E aí, com 18 anos, quando me cheguei no judaísmo, eu passei a comer carne, eu comecei a gostar mesmo de carne. E aí foi. Então, isso eu digo para as pessoas: eu não gosto de carne. Não sei. A gente fala, não gosto de sinto o cheiro da carne, me dá ânsia de vômito. Claro, você aprendeu lá na tua avó da Zará que você seguia, que não podia. Agora você está achando que o judaísmo tem que se servir ou se igualar à avó da Zará? A pessoa que vem desse jeito e que quer fortalecer esse ponto, eu meço a pessoa e digo: essa pessoa faz isso com tudo. Porque se ela faz isso com a carne, ela tenta amparar a opinião dela em um sábio da Torá, em Rambam, por exemplo, que opina não comer carne por outros motivos, em outro aspecto, em outra realidade, para uma outra cultura, para uma outra sociedade, para uma outra situação. Essa pessoa está buscando amparar as suas fontes, seus credos na Torá e no sábio. Ou seja, qualquer outro credo que ela tenha equivocado a Torá, ela vai achar um jeito de encaixar em alguma opinião. Isso é errado. A pessoa tem que se encaixar no judaísmo, não o judaísmo se encaixar na pessoa. Então, isso acontece. Então, a pessoa que, por exemplo, ela não pode comer carne por uma questão de saúde. Então, essa pessoa que não come carne por questão de saúde, tudo bem. A pessoa que não come carne porque, vamos supor, não como frango, porque não como frango de granja, porque o frango de granja tem muito agrotóxico, tem muita substância química, tem muito hormônio, não tem agrotóxico, né? Mas tem muito hormônio, etc, etc, etc. Mas eu como frango de sítio, ou frango que abate cachorro, tudo bem. Então, isso pode. E assim sucessivamente. Então, a escolha do vegetarianismo, ainda que quem possa escolher, é muito sério. Não é tão simples assim. Ser vegetariano tem que ter um motivo muito bom. Ok? Ou outra opinião que denota a Vodazará nessa crença a pessoa que diz: eu não como carne porque a época de Adão e Eva não se comia, essa pessoa pratica a Vodazará no seu ato. Ok? Porque, na verdade, ela está desprezando a verdade revelada por Hashem. Porque Hashem, na sua misericórdia, disse que o ser humano pode comer carne. Disse para Noah, pode comer carne. Disse para Moshe, pode comer carne. Ou seja, ela está desprezando toda a revelação dada de Noah a Moshe por uma opinião dela. Ou seja, isso é Avodah Zará. Ela está servindo a Hashem segundo a sua opinião própria em algo que Hashem nos liberou. Já foi dito. Uma pessoa que diz não para uma coisa que é permitido é a mesma coisa que ela dizer sim para uma coisa que é proibido. Ou seja, Hashem liberou a carne, isso é proibido. Eu digo não como carne, ou seja, eu estou dizendo não para uma coisa que Hashem permitiu, então eu também vou dizer sim para uma coisa que Hashem proibiu. É a mesma coisa, está no mesmo pé da conversa. Então, só para concluir, esse juro ele não vai mais muito longe, ele ficou bem, ele é muito simples a ideia dele. Na verdade, nós acreditamos e esperamos que muito em breve os Noahites criem alahot referentes a isso. Existe um Shulchan Aruch Bnei Noach, já pensamos em traduzir ele,
cheguei a pensar, mas não, estou com muito trabalho já para fazer relacionado a essas coisas. Não é um trabalho que eu venha adelantar foco. Existe uma história do Rav Shimon Ben Schneerson, conhecido como Rashab, que estava passando com seu filho, Yosef Yitzhak. Yosef Yitzhak se tornaria o sexto Rebbe de Lubavitch. Eles caminhavam e o jovem estendeu a mão e pegou uma folha de uma árvore, de uma planta próxima. Seu pai repreendeu e ele disse: tudo na criação possui uma nefesh, que foi concedida pelo Criador. Portanto, tudo na criação também deve ser tratado com respeito. Se um homem tiver necessidade de utilizar um determinado elemento da criação, animal, vegetal, seja lá o que for, a pessoa deve fazer uso disso de acordo com a Torá, de acordo com a Torá, tá? Com a lei de Hashem. Ele está no direito de utilizar, porém, não deve desperdiçar. O ser humano não tem direito de destruir as leis, não tem direito de destruir as criações de Hashem, animal, vegetal, plantas, seja lá o que for. Tudo tem o seu propósito. Sobre isso, por exemplo, nós temos nas Alahot de 603 mitzvot, quando se faz sítio em uma cidade, não pode destruir as árvores que estão em volta da cidade, as árvores frutíferas. Por quê? Porque ela não é uma pessoa, nós não devemos depredar as coisas. Ok? Só para concluir, antes de eu responder as perguntas, todo dia de manhã, quando eu vou ao trabalho, eu passo próximo a uma árvore, a um eucalipto, é quase um eucalipto, e também há vários pés de alecrim. Então, quando eu estou indo para o trabalho, eu sempre na mesma árvore, eu aproveito para fazer uma brachá, arranco uma folha, picoto ela, faço um brachá, brem neve assamim, bratzei bessamim, e depois, quando eu mais para frente, tenho uns pés de alecrim, eu arranco uns alecrins e faço outra brachá, bratzei bessamim, e assim se faz. Então, pode. Para utilizar, para servir a criação, se pode. Então, arranca uma folha para quê? Para agradecer o Criador. Todo dia, todo dia. Então, é um costume meu, porque é bom. Nós passamos por um lugar e assim deve se fazer. Então, vamos lá. Vou responder as perguntas. Tem perguntas boas. Então, vamos lá. Deixa eu ir por parte, tá ok? O Cleófas fez um comentário aqui sobre os cristãos cometem Avodah Zará. Avodah Zará. Avodá, serviço, Zará, estranho. Qualquer pessoa que sirva ao Criador de maneira que ele não solicitou é Avodah Zará. Um judeu que diga, vou fazer isso para Hashem, vou jogar futebol em serviço de Hashem, ele está cometendo Avodah Zará. Por quê? Porque ele serve a Hashem, ele acha que está servindo a Hashem, o Criador, de uma forma que não solicitou. Os cristãos, sim, cometem Avodah Zará, porque eles propagam a ideia de que o serviço ao Criador, a Torá foi anulada, ou que o serviço do Criador deve ser feito na igreja dele e não na sinagoga. Ele prega uma ideia de troca da Torá, anulação da Torá, anulação. Ou seja, isso é Avodah Zará, é evidente que é Avodah Zará. Não tem nem dúvida sobre isso. Entendeu? Por quê? Existe uma opinião dentro dos sábios do Talmud, uma certa Avodah Zará, isso há 1.300 anos atrás, foi escrito, 1.400 anos atrás foi escrito, de que é uma opinião de que as pessoas que recebem uma Avodah Zará como tradição, elas próprias não praticam a Avodah Zará. É uma opinião de que uma pessoa que, por exemplo, ele é budista e o pai dele ensinou a Avodah Zará para ele, ele pratica, porque o pai dele ensinou, de que isso pode não ser Avodah Zará. Tá ok? Outra opinião é de que a Avodah Zará forte era a Avodah Zará que era cometida nos tempos da Torá. Ou seja, a Avodah Zará, sim, hoje é praticada. Quando eu estava estudando essa Masechet na Yeshiva, eu fiz esse comentário de que, mas eu li que talvez a Avodah Zará não é mais praticada hoje. O Rabino faltou me dar um tapa na cabeça. Ele falou, você está louco? Claro que existe a Avodah Zará hoje. É uma opinião. Então, existe uma opinião de que não há Avodah Zará hoje, porque as pessoas não desenvolveram essa Avodah Zará, porque elas simplesmente seguem a Avodah Zará de seus pais. Ou seja, dá no mesmo. Elas só não são elas só não são certas na Avodah Zará dela, mas sim a Avodah Zará. Qualquer religião que não seja judaísmo, que não pratique explicitamente o que Hashem pediu para o ser humano,
é Avodazará, tá ok? Então, ir numa igreja é Avodazará, cantar uma música para Yeshu, para Mohammed, para Buda é Avodazará. Dizer que a Torá foi anulada é Avodazará. Um judeu que acredita que oferecer um caixa de chiclete para Hashem é um serviço divino, também é Avodazará. Então, Avodazará é servir ao Criador de uma maneira que ele não solicitou, ou que não seja estabelecida pela nossa sagrada tradição. Eu sou muito estrito quanto a isso, para falar bem a verdade, muito estrito. Acho que as pessoas não devem, quando se trata religião, quando se trata serviço ao Criador, se distanciar ao máximo de qualquer ideia que denote proximidade com o cristianismo ou com qualquer outra ideia. Quer um exemplo disso? Então vamos lá, estou na sinagoga, nós temos um exemplo, nós temos nosso projeto de Tzedakah, nosso projeto de Tzedakah, que ele acumula fundos para auxiliar pessoas do nosso meio, sejam Bnei Noach, sejam judeus, sejam pessoas que nós não conhecemos de Yeshivot, que às vezes pedem, seja uma pessoa que um rabino fala, eu preciso de ajudar uma pessoa, várias vezes já fizemos isso. Precisamos mandar um fundo para essa pessoa. Quem é? Eu não conheço, mas o rabino tal falou que precisa, então precisa. Porém, jamais me uniria a um budista, a um evangélico, a quem quer que seja, com os nossos fundos para comprar comida para quem quer que seja. Não faria nenhum tipo de programa em que envolvesse religião, nem para causar o bem, nem para causaria o bem eu sozinho, porque o judaísmo ou a Torá, ela não se iguala, não se equipara em nenhum momento a nenhum tipo de outra religião, nem mesmo para causar o bem. Porque quando as pessoas vão nos olhar, estou aqui de equipar bonitinho, lá junto com o Papa, junto com quem quer que seja, quem quer que seja, fazendo bem. Lá, tá vendo? A religião dele é igual à religião dele, e não é. Devemos deixar isso bem claro. Então, tem fatos, por exemplo, o Rav Ovadia Yosef, a Gaona Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzidkut Livrachá, o que está na foto ali atrás, ele teve um problema quando já estava de idade, que ele começou a enfraquecer as suas vistas. Então, enfraquecia as suas vistas. Não é possível. Como pode? Tem alguma coisa. Ele foi no oftalmologista, não acontecia nada, não sabia nada, não melhorava. Chamou um outro rabino, um grande rabino, que ele tem uma especialidade, que é examinar mezuzá. Ele examina a mezuzá. Pelo exame dessa mezuzá, ele consegue identificar o que está de mal na vida dessa pessoa. É uma prática comum, conhecida. Ele examinou a mezuzá adorável a Deus sempre e disse, aqui, no seu escritório, adorável a Deus sempre, tem a Avodazará. Estava lá os Talmidim do Rav Ovadia Yosef, todo mundo ficou perplexo com isso. Como pode? Tá ficando louco? No escritório do Rav Ovadia Yosef, Avodazará? E foram. E os Talmidim começaram a procurar. Aí não achava nada de Avodazará. De repente, ninguém achou nada. O cara está fazendo exame e falou, bom, tem o meu tempo aqui, deixa eu ajudar esse pessoal. Gente, está na gaveta ali, abre a gaveta, por favor. Abriram a gaveta e não achava Avodazará. Pega aquela moeda de ouro que está ali, por favor. Pegou uma moeda de ouro, moeda que o Rav Ovadia Yosef tinha recebido, não me lembro se rei da Espanha ou rei da Inglaterra, uma visita que ele fez, uma moeda de ouro. Aí foram olhar de pertinho na moeda de ouro, uma cruz pequenininha. Tá vendo? Aí tá a Avodazará, que está dentro do teu escritório. Não podiam jogar a moeda fora, porque seria um desrespeito contra a pessoa que lhe deu, né? O oficial que lhe deu. Então fizeram o quê? Rasuraram essa cruz com uma ferramenta. Ele pôde guardar essa moeda sem problema algum. Ou seja, tem que ser anulada a Avodazará. A Avodazará, sim, está presente no cristianismo, está inerte no cristianismo, sim, está em outras religiões, está no budismo, está no islamismo, está em... Por quê? Porque a Hashem não pediu isso. Você dizer, essa religião não é a Avodazará hoje, quer dizer, então a Hashem pediu aquilo. Então eu vou virar, então por que eu sou judeu? Para quê? Vou virar outra coisa, vou virar cristão igual, mais fácil. Entendeu? Então, sim a Avodazará.
Então, tem que ter muito cuidado com isso. Ainda mais afirmações como essas em público. Então, um galo de briga, para começar, de acordo com as leis de Hamilton, temos que ter piedade com os animais. Então, já começa por aí, não deveria ter colocado morto, sido morto. Nós dissemos que existe uma mahloket entre um animal por morto por si próprio, ou seja, nivelar, que ter sido morto por outro animal também, ou um boi que tenha sido morto por um tigre, ou assim por diante. Então, existe uma mahloket, uma dúvida, uma discussão. Porém, a opinião mais forte que vigora é não pode. O animal, mesmo os benor, só pode ser comido, ingerido depois que foi morto, quando foi morto por si próprio. Tá bom? Exatamente. A própria falta de proteína que contém na carne, ela faz mal para o ser humano. Então, devemos sim ingerir carne. Eu volto a dizer, as pessoas às vezes quando chegam para mim falando assim, eu sou vegetariano, eu falo, você foi dessa igreja, dessa religião? Eu fui, como você sabe? Eu falei, claro que eu sei. Você ainda segue isso até hoje? O que você quer no judaísmo? Você não vira judeu de verdade, 100%. Não vem ser judeu 80%. Não existe carne kasher 80%. Não, essa carne kasher é 99% e 1% é treifá. Você é 100% treifá. Então não queira ser 99% judeu e 1% que você era antes. Não, para ser judeu, vai ser 100% judeu. Então, se uma pessoa come carne em Shabbat Hagim na semana não come, ela não é vegetariana, entendeu? Os nossos sábios próprios, eles recomendam que as pessoas comam carne somente de Shabbat Hagim, tá bem? Frango pode comer tudo, fígado e coração, desde que seja um menor pode comer tudo do frango, tá ok? Desde que ele esteja 100% morto. O judeu tem que cacherizar de maneira correta tudo do frango, exceto, por exemplo, a pé. A pata não pode comer do frango, tá bem? Por exemplo, não pode ser comida do frango. Se eu não me engano, só a pata. Coagulante dos queijos, Carolina. Então, veja lá. A gente sempre tem que ter isso em mente. A pessoa que deseja se converter ao judaísmo, na minha opinião, na nossa direção, pessoa que está no curso de vida judaica, as comunidades que estão se encaminhando para a conversão, elas têm que buscar se comportar como um judeu. Leite e queijos, laticínios. Tem dois problemas. Primeiro é o leite que seja do judeu e o leite do não judeu. Então, existem alahot que sobre se tomar esse leite somente de leite de judeu. Porém, fora de Israel, isso é muito leniente, muito leniente. Tá bem? Muita gente toma leite que não seja só leite judeu. Eu, por exemplo, não vejo problema nenhum. Tá ok? Na situação atual hoje, tomar esse leite que seja judeu. Igualmente o queijo. O problema do queijo, realmente, para quem está nesse caminho de conversão, é. Eu estou abrindo aqui eu estou compartilhando a tela aqui já. Isso vai tirar várias dúvidas. Tô no site de Cefaria, já falei várias vezes para as pessoas de site de Cefaria, estou aqui no site e vou encontrar aqui, enquanto eu vou explicando essa questão do queijo, vou abrindo aqui um trecho para que nós possamos estudar. Então, o queijo tem esse problema. No caso, que a pessoa que está buscando conversão ao judaísmo, ela tem que sim que se privar do queijo que tem coagulante com base de animal. Eu tenho uma lista de laticínios que eu até já passei, já isso, se não me engano, aqui nessa shiur ou em outro shiur, e uma lista de laticínios que se fazem somente
queijos com base sintética, não usam coagulante animal. Divaldo, justamente isso que eu vou falar com você agora. Eu vou expressar a sua pergunta de uma maneira direto pela Halakha. Estou no Mishneh Torah. Mishneh Torah tem 14 tomos. No último tomo dele, Sefer Shoftim, no último livro do Sefer Shoftim, capítulo 10. Ai, peraí. Cadê o 10? Vamos lá. Não quero download. Capítulo 10. Então vamos lá. No capítulo 10, ele trata exclusivamente de leis para Brenor, para... exclusivamente de leis de Brenor e de Oved Kohabim. O Rambam, o Rabino Moshe Ben Maimonides, ele tem uma diferença, trata de uma maneira gritante. Um Benor e um Oved Kohabim. Então vamos lá, mais ou menos, vou traduzir de uma maneira informal, que está escrito aqui, não vou fazer uma tradução bidiuk. Então vamos lá. Esse termo aqui, ó, quer dizer Oved Kohabim, um idólatra, uma pessoa que não sirva a Hashem, ou que sirva as estrelas, ou um cristão, por exemplo, um cristão, ou um muçulmano, ou um budista. Que ele estuda a Torá, ele é passível de pena de morte, ele deve morrer. Toda pessoa que estuda a Torá, todo idólatra que estuda a Torá, ele é passível de pena de morte. Seria se tivéssemos o Sanhedrin hoje, como não temos o Sanhedrin hoje. Deixa eu fazer de outra maneira isso aqui. Como não temos o Sanhedrin hoje, então ele não é passível de pena de morte pela mão dos homens, então ele é passível de pena de morte pelas mãos dos céus. Loasok, ela deixava mitzvot shelahem bilvad. Ele deve, a princípio, iniciar estudando o Sheva Mitzvot somente, bilvad, somente. Então, uma pessoa, um cristão que quer estudar a Torá, ele tem que começar estudando o Sheva Mitzvot. וכן עובד כוכבים ששבת אפילו ביום מימות אחד אם שעשהו למצווה כמו שבת חייב מיתה. E assim sendo, um Oved Kohabim, um idólatra, que de alguma maneira tenta sentar e estudar a Torá, que tenta buscar a interpretação da Torá para cumpri-la, como por exemplo o Shabat, ele é passível de pena de morte. Que é um exemplo disso? Um adventista. O adventista, ele é idólatra, então ele serve a uma divindade, ao Yeshu, e ele estuda a Torá para cumprir. Por exemplo, o Shabat, ou por exemplo, o Kashrut. O que ele é? Hayav Mitah. Tá bom? Isso envolve qualquer mitzvah, Cleófa, Yehudá, qualquer mitzvah que um idólatra tente estudar para cumprir, um idólatra tente estudar para cumprir, ele é Hayav Mitah. Tá bem? Isso é muito sério. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante assim. Olha só. Ela... Porém... Deixa eu ver aqui. Por quê? Porque o princípio geral é que se ele venha a... Isso daqui é um termo, lechadesh, é proibir terrível, é uma mitzvah terrível isso. Tipo, fazer um redush, fazer uma nova interpretação da Torá, como os adventistas fazem, como qualquer cristão faz quando estuda a Torá. Ele faz uma interpretação dele, isso é um redush. Tentar fazer um redush da Torá é hayav mitah, tá ok? Só que essa pessoa que queira estudar a Torá para cumprir, ela pode, como? Sendo um ger tzedek e recebendo todas as mitzvot. Essa pessoa que vem a querer se converter, ele já não é mais Oved Kohabim,
aí ele pode cumprir todas, todas as mitzvot, como que? Judeu. Então, aqui, ó. Porém, se a pessoa senta para fazer um hidush, ele deve ser pena de morte, hidush da vara. Ok? Então, ele é o quê? Uma pessoa que não é judeu, que estuda a Torá para cumprir, por exemplo, os cristãos, ele é chayav mitah. Sobre isso. Porém, aval eino neharag. Isso aqui é uma coisa importante. Porém, nós não o matamos. Olha só que interessante isso. Ele é chayav mitah, olha isso. Porém, eino neharag. Nós não o matamos, tá bem? Nós não devemos matar um não-judeu, seja qual for a época, que ele tenha de cumprir a Torá. É errado, chayav mitah. Hashem vai cobrar isso dele, ele vai pagar essa pena severamente. Agora vem aqui a resposta do Edivaldo e da Lídia. Olha essa. Ben Noach. Ben Noach. שרצה לעשות מצוות, משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר. מצוות, Ben Noach, que quer fazer as mitzvot dentre as mitzvot da Torá. As mitzvot da Torá, quais são kashrut, tzitzit, entre outras. As mitzvot, ajudar uma pessoa, não matar, não roubar, não cobiçar. Então, essa pessoa que quer fazer isso, querer ler cabelo sarrá, para receber o mérito dessas mitzvot, para que ele receba, eu honro meu pai e minha mãe. Honrar pai e mãe não é uma mitzvah, diz que é mitzvot ben Noach. Porém, na Torá está escrito, honra o pai e mãe para que te vá bem, aumente os seus dias. Eu vou honrar meu pai para quê? Para aumentar os meus dias. Ele pode, tá bom? Nós devemos encaminhá-lo para que ele cumpra a mitzvah. Olha só isso aqui. Ilhatá, conforme a sua alahá. Nós devemos induzi-lo a cumprir como a alahá. Olha só isso. Veim, e se ele me violar, e cabli mimeno. E se esse Ben Noach, que não é judeu, quer trazer uma olá no Beit HaMikdash, nós recebemos dele. Nós receberemos dele essa olá e vamos sacrificar no Beit HaMikdash. Natan Tzedakah, e cabli mimeno. E se esse Ben Noach quer fazer Tzedakah, nós receberemos dele. Por que ele está falando isso aqui? Porque mais mitzvot aqui acima, ele fala um goi, Oved Kohavim, idólatra, que quer fazer tzedakah, nós não recebemos dele. Nem a tzedakah nós não recebemos. Mas um Ben Noach, sim, nós recebemos dele. E me parece, o Rambam está dando uma opinião, é uma opinião do Rambam, que essa tzedakah dinheiro nós devemos empregar para algum interesse dos filhos de Israel. Israel, mitzvat, aleihem, lehachioto. E se ele queira fazer uma mitzvah, que seja das mitzvot, nós devemos deixar fazer. Aval, olha só, aval, oved kohavim, idólatra, uma pessoa que sirva a uma idolatria, shenatan tzedakah, que queira, que faça força para dar tzedakah, recebemos ela e damos ela para outro idólatra. Então, nós vemos aqui a diferença. Rambam, ele faz uma diferença muito grande entre um Ben Noach e um Mikam. Esse livro aqui é o Mishneh Torah do Rambam, Ilchot Melachim Milchamot, Perek Eser, Ilchot Tesha Ve'eser. Esse é o livro que nós estamos lendo. Então, ele trata bastante disso. Por quê? Por que ele trata disso? Porque os reis de Israel, porque trata no tema de
leis e reis, porque os reis de Israel conquistariam novas terras, conquistando novas terras, anexariam pessoas que não são judias. Se anexam pessoas que não são judias, devemos discutir como elas são. São Benor, são Oved e Kohabim. Muito bom esse capítulo. Quem sabe inglês, deixa eu ver. Tem praticamente todo ele em inglês, totalmente. Muito bom traduzi-lo. Então é isso. Ficamos aqui o nosso shiur. Bezrat Hashem, com o favor dos céus. Semana que vem nós concluiremos nossas aulas de Mitzvot Bnei Noach. E após isso, também Bezrat Hashem, nós iniciaremos outro curso. Então, Edivaldo, como eu disse, por isso que eu li todo aquele texto, uma pessoa que não seja Bnei Noach, que não seja judia, essa pessoa queira cumprir uma mitzvah da Torá, bom, por exemplo, quero comer kasher, ela diga, eu como kasher, só que não sou judeu. Ela tem que separar a carne com leite, tem que esperar 6 horas de carne para leite, tem que cacherizar a cozinha, tem que ter panela separada para carne para leite, entenderam? Muito obrigado, muito bem lembrado, Augusto. Semana que vem nós teremos Shavuot, ou seja, quarta não teremos aula, quinta também não teremos aula. Então só teremos semana que vem aula de domingo, segunda e terça. Ok? Muito obrigado, Augusto, pelo lembrete. Então, a Becetá de Maiá, semana que vem não teremos aula, temos algumas e depois algumas outras.